Então, hoje nós vamos, como já é do conhecimento de todos, nosso assunto de hoje é gliconeogênese, né? Que vocês, apesar de não ter sido ainda ministrado o assunto, mas vocês já sabem algo sobre essa via, porque foi abordada naquele seminário de homeostasia da glicose e naquele também artigo científico que eu dei para vocês estudarem. Então, aqui continuamos estudando o metabolismo. O objetivo, como nós estamos ainda estudando carboidratos, né? O objetivo continua sendo o mesmo, porque está relacionado tanto com os processos catabólicos como anabólicos. A diferença hoje é que nós vamos estudar uma via anabólica. A via hoje é anabólica, ou seja, é uma via que utiliza de energia, né, para a realização de processos que ocorrem nas células. E esse processo anabólico é justamente a gliconeogênese. Então, quando nós iniciamos o processo anabólico ontem, quando nós vimos aquele assunto de ontem também, que era um processo anabólico, que era a síntese do glicogênio e a glicogênese, né? Aí eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Que pontos são esses? Os processos anabólicos, eles não são exatamente o reverso dos processos catabólicos. Eles dividem muitas reações, quer dizer, eles têm em comum muitas reações, mas uma via anabólica, ela tem que ter pelo menos uma reação diferente da via catabólica, porque elas não vão acontecer na mesma proporção ao mesmo tempo. Então, uma não é exatamente o reverso da outra. Por exemplo, essa de hoje não é exato, vocês vão poder verificar, que não é exatamente o reverso da glicólise. Elas vão dividir muitas reações, mas existem algumas que são específicas da glicólise e outras da gliconeogênese. Outro ponto importante é dizer também que as enzimas reguladoras são diferentes. As enzimas que regulam a glicólise são específicas da via glicolítica. E as que regulam a gliconeogênese também são específicas da síntese de glicose. Outro ponto que já foi até abordado aqui é que as vias catabólicas, vocês observarem, todas as que nós já estudamos, que elas têm como finalidade a produção de energia na forma de ATP. E as vias anabólicas, como essa que nós vamos estudar hoje, elas utilizam essa energia gerada pelas vias catabólicas para a síntese de determinados compostos. Então, esses pontos eles devem ficar bem claros. Isso aí tanto faz para o metabolismo dos carboidratos, lipídios e aminoácidos. Quando chegar em lipídios, eu não vou enfatizar esses pontos novamente, porque vocês já vão partir desse pressuposto aqui, que são para todos os processos metabólicos. Bom, aí eu sempre tenho essa situação, problema. Antes eu contextualizo, dizendo alguma coisa do assunto, né? Dizendo aqui que gliconeogênese, informando que vocês já sabem, que é a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos, e que esta via é uma necessidade absoluta nos mamíferos. Por quê? Porque vocês vão estudar que muitos tecidos, como o cérebro e as hemácias, eles têm como principal fonte ou única fonte de energia a glicose. Então, muito importante para esses tecidos. Nos mamíferos, né, também isso aqui vocês já sabem, foi enfatizado por vocês, que esse processo ocorre no fígado, principalmente, e em menor extensão no rim.
não querendo dizer que no rim é menos importante. Vocês viram a importância através daquele artigo sobre a homeostasia da glicose que eu passei para vocês. Aí eu coloquei essa situação, problema aqui para vocês. O fígado humano precisa manter níveis mínimos da glicose circulante para a produção de energia. No entanto, a reserva de glicogênio hepático não é suficiente para esta finalidade. Aí eu pergunto, qual a solução bioquímica que o organismo utiliza para resolver essa situação? Aí vocês vão dizer, é isso. Aí eu vou dizer por quê. Certo? Vamos justificar. Então, tendo contextualizado aí o nosso assunto de hoje, estamos dizendo que estamos estudando síntese de carboidratos, então, processo anabólico. Então, nosso objetivo hoje é esse aqui, é produzir glicose. Mas vocês estão vendo aqui que outros carboidratos, podem ser também formados, como inclusive nós já estudamos a síntese do glicogênio, né? E que aqui nesse esquema aqui, vocês estão vendo, eu estou destacando aqui os principais precursores dessa glicose. Então, por exemplo, no caso de um jejum, está havendo uma deficiência de glicose. Então, nosso organismo vai lançar mão desses precursores aqui, como já foi falado. O lactato, piruvato, os aminoácidos glicogênicos, que depois eu vou dizer para vocês o que vem a ser aminoácidos glicogênicos, os intermediários do ciclo de Krebs, né? Precisa saber, se eu na prova perguntar, não vou botar intermediário do ciclo, vou botar o nome de alguns perguntando se são intermediários ou não, né? Então, claro que se vocês vão estudar o ciclo, vocês vão saber o nome dos intermediários. Já sabem que para que vocês possam resolver as questões, vocês têm que conhecer a via. O outro é o glicerol, é outro precursor importante que é obtido a partir dos triacilgliceróis. Então, esses são os principais precursores de glicose, porque o que nos interessa hoje aqui é a formação desse carboidrato. Esse aqui nós vimos ontem. Hoje nós vamos estudar esse, que a gente sabe que é o carboidrato mais utilizado pelas células, né? E que ele está armazenado na forma de glicogênio. Bom, então vamos iniciar com mais detalhes, insistindo que gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos. Nós temos uma necessidade diária de glicose de 160 gramas por dia, onde só o cérebro utiliza 120 gramas. Além dos cérebros, esses outros tecidos também têm como combustível, olha, a glicose, eritrócitos, testículos, medula renal e os tecidos embrionários. A quantidade disponível dessa glicólise no plasma e armazenada como glicogênio via glicogenólise, 190 gramas. Insistindo aqui, uma coisa que vocês já sabem, no jejum, a gliconeogênese ou neoglicogênese, que são sinônimos, é o responsável por fornecer glicose para o cérebro. Então, em momentos de jejum, né, a gliconeogênese, por exemplo, por que ela vai entrar em ação? Porque a quantidade de glicose disponível na circulação e na forma de glicogênio não é suficiente, não pode mais ser utilizada para liberar essa glicose, para a utilização dessa glicose. Então, as células, né, descobriram esse caminho aqui. Não, nós vamos formar glicose a partir de outros compostos. E onde nós destacamos novamente aqui, piruvato, oxalacetato, dihidroxiacetanoFosfato, lactato, aminoácidos glicogênicos e glicerol. Esses são os compostos que são precursores, os principais precursores de glicose.
Então, voltando novamente, aqui, olha, a gliconeogênese, eles têm os precursores de glicose, tanto nos animais como em vegetais, são esses que nós acabamos de citar, e que vocês também já tinham relatado naquele seminário, lactato, piruvato, aminoácidos glicogênicos, intermediários do ciclo de Krebs, e glicerol, né? Agora, preste atenção aqui, essa observação que foi colocada aqui embaixo. Ácidos graxos e aminoácidos cetogênicos não são precursores para a glicose. Certo? Aqui é uma das reações mostrando como o glicerol é utilizado para sintetizar a glicose. Aqui ele vai ser fosforilado e vai se transformar de hidroxacetona fosfato. Vocês sabem que esse aqui pode gerar glicose. Então, ácidos graxos e aminoácidos cetogênicos, eu vou já dizer para vocês o que são os glicogênicos e os que são cetogênicos. Bom, aquele mesmo esquema, mostrando que o objetivo da nossa aula é esse aqui, né, a formação de glicose, a partir desses precursores aqui já citados. Bom, os aminoácidos precursores para a síntese de glicose, eles receberam a denominação de glicogênicos. Que aminoácidos são esses? Os aminoácidos glicogênicos são aqueles que dão origem a intermediários do ciclo de Krebs, que são convertidos em oxalacetato. Qualquer aminoácido que ele sofra, nós ainda vamos estudar metabolismo dos aminoácidos, mas adiantando aqui, que ele sofra uma desaminação, ou seja, ele perca aquele grupamento amino e possa se transformar em intermediários do ciclo de Krebs e em piruvato, eles são chamados de glicogênicos. Então, formou intermediários do ciclo e gerou piruvato, eles têm condições de gerar glicose. Por isso que eles são chamados glicogênicos. São aminoácidos capazes de gerar glicose. E os aminoácidos cetogênicos, que nós estamos aqui até especificando, colocamos aqui um asterisco, e cetogênicos são aqueles capazes de formar corpos cetônicos, que também já foi falado, só que nós vamos estudar com mais detalhes quando nós começarmos o metabolismo dos lipídios. Mas foi falado também naquele dia do seminário que os aminoácidos cetogênicos, aminoácidos cetogênicos são aqueles capazes de formar corpos cetônicos. E vocês disseram, inclusive, que os corpos cetônicos são 3: acetona, beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Então, todo aminoácido, pessoal, que gerar acetilcoenzima A, ele vai gerar aminoácidos cetogênicos. Por quê? Porque o acetilcoenzima A é o precursor dos corpos cetônicos. Então, eles não geram, eles não geram glicose. Por que a senhora colocou aqui? Olha, colocou aqui isoleucina, está dizendo que é cetogênico, fenilalanina também, tirosina. Por que vocês também, quando estudar o metabolismo dos aminoácidos, eu vou dizer para vocês que tem uns aminoácidos que podem ser tanto cetogênicos como glicogênicos. Por quê? Porque parte da cadeia carbônica deles vai gerar intermediários do ciclo, ou piruvato, e outros vão gerar acetilcoenzima A. Então, essa classificação de glicogênicos em cetogênicos, ela não é assim uma classificação muito certa, assim, entre aspas, específica ali, quem é glicogênico não pode ser cetogênico, não há. Né? E vocês vão até entender melhor quando a gente estudar metabolismo descarborizado. Fica aqui a informação, hoje nos interessa dizer que os aminoácidos glicogênicos são aqueles que vão gerar intermediários do ciclo, não é? Ou piruvato. Bom,
Feitas essas considerações aí sobre o assunto, eu estou aqui mostrando para vocês a via anabólica de formação da glicose. Então, se vocês observarem direitinho aí, olha, nosso objetivo hoje é sintetizar glicose a partir de compostos não glicídicos, onde eu destaquei aqui o piruvato, lactato e aminoácidos glicogênicos. Pode ser por esse, pode ser por glicerol também, intermediários do ciclo. Aqui eu destaquei esses 3, certo? Que esse processo aqui, ele ocorre parte na mitocôndria, vocês estão vendo aqui, essa representação já é conhecida, essa parte vermelha aqui é a mitocôndria, nós estamos representando aqui a mitocôndria, né? Então, algumas reações, vocês estão vendo aqui, que vão acontecer na mitocôndria, existe uma lógica para isso, nós vamos saber que lógica é essa, porque que não acontece logo tudo no citoplasma. Tem uma lógica para isso aqui. E as demais reações, todas essas aqui, elas acontecem no citoplasma da célula. Então, meu objetivo aqui, vamos começar, eu vou pegar um dos precursores, não posso mostrar todos, vou pegar um dos precursores, mostrar através dessa sequência de reações a transformação desse piruvato em glicose. Certo? Então, esse piruvato, vocês viram que foi formado lá na glicólise, no citoplasma. Ele está aqui no citoplasma. Bom, ele precisa adentrar aqui a mitocôndria. Quando chega aqui na mitocôndria, ele precisa... Sim. Então, eu quero hoje transformar piruvato em glicose. Então, como nossa prova já é terça-feira, eu creio que todo mundo já tem na cabeça o esquema da glicólise. Então, vamos pensar, pense aí, voltem lá para a glicólise, aí na cabeça de vocês, que tem uma reação, né, onde o fosfenolpiruvato é transformado em piruvato. Essa reação de fosfenolpiruvato a piruvato lá na glicólise, ela é do tipo reversível ou irreversível? Irreversível. Irreversível. Então, como é que eu quero transformar piruvato, né? Porque eu preciso pegar o piruvato e inicialmente transformar em fosfenolpiruvato para me chegar de novo lá em glicose. Só que a reação é irreversível. Aquela enzima que catalisa, já sabem como é o nome da enzima de fosfenol para piruvato? Piruvato quinase. Piruvato quinase. Aquela piruvato quinase, o substrato dela é o fosfenolpiruvato. Ela não reconhece o piruvato como substrato, então ela não pode reverter aquela reação. Não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma série de reações, né? Algumas reações vão ter que acontecer para que nós possamos transformar, para que a célula possa transformar piruvato em fosfenolpiruvato. Eu quero isso aqui, ó. Olha, para chegar lá, eu vou passar por isso aqui tudo. Certo? Não tem como, foi a maneira mais simples que as células encontraram para poder transformar piruvato em fosfenolpiruvato. Então, esse piruvato aqui, ele vai ser ativado, e a ativação dele vai se dar através de uma carboxilação. Então, nós vamos introduzir esse CO2 aqui no piruvato. Só que para mim introduzir esse CO2, quer dizer, ligar esse carbono com um carbono do piruvato, eu preciso de energia, ó. Já começo consumindo energia. É um processo anabólico, então há consumo de energia. Então, eu já começo aqui gastando energia. Então, vou hidrolisar o ATP, essa enzima aqui, ó, a piruvato carboxilase, que vai colocar esse CO2 aqui no piruvato. É uma enzima, é uma das enzimas, anotem aí, que é uma das enzimas reguladoras da gliconeogênese.
Então, mas para que essa enzima possa fazer essa adição aqui desse CO2, ela precisa de energia. Quem vai fornecer energia é o ATP. Ele vai se hidrolisar, vai ter quebrado em ADP e fosfato, e nessa quebra aqui, a liberação de energia que vai ser captada para essa carboxilação. Quando ele recebe esse CO2, quando ele se condensa com o CO2, o piruvato, olha, ele se transforma em oxalacetato. Só que nós não estamos, no momento, querendo oxalacetato. O que é que nós estamos querendo? Fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato. Então, vamos atrás dele. Então, o que é que vai acontecer? Esse oxalacetato, ele vai ser reduzido através dessa enzima aqui chamada malato desidrogenase. Então, esse NADH vai transferir os elétrons aqui para o oxalacetato, para ele se reduzir, e o NADH vai se oxidar, NAD. Quando isso acontece, forma outro intermediário chamado malato, que eu não estava querendo ele, não. Não estou procurando por ele, eu estou querendo fosfenolpiruvato, certo? Agora, essas reações ocorreram aqui dentro da mitocôndria, ela tem uma lógica. Para poder transportar NADH mais H+, para fora da mitocôndria. Para quê? Porque, para fora da mitocôndria, que é o citoplasma. Porque o citoplasma, ele tem uma baixa quantidade essa relação NADH-NAD é muito pequena no citoplasma. E nós vamos precisar dessa coenzima aqui para reduzir um intermediário, para dar prosseguimento à gliconeogênese. Então, essas reações, o objetivo é trazer isso aqui para cá. Certo? Só que esse malato aqui, ele é impermeável à membrana mitocondrial, mas existe um transportador aqui, essa bolinha preta aqui é um transportador chamado malato alfa-cetoglutarato. Então, ele pega o malato e bota para cá. Não estou querendo malato, eu estou querendo fosfenolpiruvato. Quando chega aqui, o malato vai ser reduzido, ou vai ser oxidado. Ele vai ser oxidado, consequentemente ele vai perder hidrogênio, para reduzir o NAD, fica NADH, e o outro hidrogênio, como não pode ser captado, fica aqui no meio. Então, meu objetivo era esse aqui, trazer isso aqui para cá. Certo? Bom, porque isso aqui, esse NAD aqui, está ligado à estrutura dessa enzima, né? A coenzima aqui está aqui com ele. Então, vem para cá. Quando chega aqui, como o malato, ele sofre oxidação, ele vai me repor isso aqui, vai me dar isso aqui, NADH mais H+, que nós vamos precisar. Ó, malato desidrogenase, tem a malato desidrogenase mitocondrial e tem a malato desidrogenase extramitocondrial, o citoplasmático. Bom, quando ele se oxidou, né, ele voltou ao oxalacetato de novo. Que eu não estava querendo esse oxalacetato. Eu quero é fosfenolpiruvato. Mas precisa haver a formação desse oxalacetato. Para esse oxalacetato ser descarboxilado, tá aqui, ó, é perder esse CO2 bem aqui, tá aqui ele, e ele vai ser fosforilado através desse nucleotídeo aqui chamado GTP. Olha aqui, aqui eu já consumi 2 ATPs, porque são 2 piruvatos, né? 2 ATPs, aqui mais 2 GTP. É energia demais para sintetizar uma molécula de glicose. Então, outra coisa, essas reações de carboxilação e descarboxilação, elas são necessárias. Olha, esse CO2 que entrou aqui, pessoal, é esse que está saindo aqui. Ele só entrou aqui para poder gerar esse oxalacetato, ele ativou o piruvato para gerar esse oxalacetato para poder ser transformado em fosfenolpiruvato. Agora sim, aquela única reação da glicólise de fosfenolpiruvato a piruvato, olha, foi agora revertida através dessas reações que eu acabei de explicar para vocês. Até aí, ok?
Sim, professora. Então, esse é era o primeiro empecilho que que as células encontrariam, né? Para poder transformar o piruvato em fosfenolpiruvato. Então, aquela reação irreversível, ela já foi sanada, nós já revertemos, já estamos aqui diante do fosfenolpiruvato. Então, agora, se vocês observarem aqui pela sequência que eu estou mostrando para vocês, as reações seguidas, elas são comuns à glicólise e à gliconeogênese. Olha, fosfenolpiruvato, está aqui, vocês estão vendo aqui, fosfenolpiruvato, ele vai se transformar em 2-fosfoglicerato. Olha a reação aqui irreversível. Lá na glicólise, como é que acontece? Né? Isso aqui é comum. Um acontece num sentido, a outra acontece no outro. Certo? A mesma enzima, a enolase, que a gente sabe, foi até uma questão daquele exercício, que é uma das enzimas que tem como inibidor o flúor, né? Então, aqui não tem nenhum problema. Fosfenolpiruvato se transforma em 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato se transforma em 3-fosfoglicerato. Já sabem que aqui só há uma mudança de posição do fosfato, ó. O nome da enzima é fosfogliceromutase, o nome já está dizendo, mudança. A enzima vai pegar esse fosfato que está no carbono 2 e colocar no carbono 3, para ele servir de substrato para a próxima enzima. Então, formou 3-fosfoglicerato, uma reação comum à glicólise e à gliconeogênese, só que uma acontece num sentido e a outra acontece no outro. Idêntica, né? Agora, esse 3-fosfoglicerato, ele vai sofrer uma fosforilação. Então, mais ATP vamos consumir aqui, ó. Então, tem que haver a hidrólise desse ATP para que haja a liberação de um fosfato para ser colocado aqui no carbono 1, ó, para gerar aquele intermediário que vocês já conhecem, que é um composto rico em energia, chamado 1,3-bifosfoglicerato. Ó, a quinase faz isso, as quinases. Ó, muda de posição, quer dizer, ó, aqui não, a quinase está relacionado com quebra de ATP. A mutase é que está relacionado com a mudança de posição de algum grupamento. Então, pessoal, essa reação também aqui é comum. Só que a da glicólise acontece num sentido e a gliconeogênese acontece no outro. Sem problema, a mesma enzima catalisando as duas reações. Bom, aí gerou esse composto aqui que também já é conhecido de vocês, né? Eu acredito que todo mundo já tem estudado, é um composto considerado rico em energia. Ele agora tem que ser reduzido, pessoal. E a redução dele vai se dar através do NADH. É por isso que esse NADH foi trazido para cá. Porque eu já disse que ele é escasso no citoplasma. Então, o NADH agora vai ser utilizado, que vem lá da mitocôndria, para reduzir 1,3-bifosfoglicerato, sem problemas. Essa reação aqui é comum às duas, uma acontece num sentido, ó, glicólise, gliconeogênese. Aí vai gerar o gliceraldeído, que é uma triose, ele vai sofrer isomerização, formar dihidroxacetona fosfato, igual, idêntico, isso aqui para as duas vias. E depois, o que é que vai acontecer? Eles vão se condensar para formar essa hexose bem aqui, frutose 1,6-bifosfatase. Aí vem outro problema para ser resolvido, porque o meu objetivo aqui é formar glicose. E vocês estão vendo que essa reação agora aqui é irreversível. Né? Vocês viram lá que de frutose 6-fosfato para frutose 1,6, a reação era irreversível, que era catalisada pela fosfofrutoquinase 1. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer agora a ação dessa enzima aqui, chamada frutose 1,6-bifosfatase, que é a outra enzima reguladora da via. O que é que ela vai fazer? Ela vai catalisar a hidrólise da frutose 1,6-bifosfato. Hidrólise para retirada desse fosfato aqui do carbono 1.
que agora eu quero frutose 6-fosfato. Eu estou diante de frutose 1,6-bifosfato, a adição de água para quebrar essa ligação, liberar esse fosfato e o produto que é frutose 6-fosfato. Essa daqui é específica da gliconeogênese. Específica. A enzima que age lá no sentido contrário é a fosfofrutaoquinase 1, que também é uma enzima reguladora. Então, tá aqui, a frutose 6-fosfato. Essa outra reação, vocês estão vendo aqui que é reversível. E se é reversível, ela é compartilhada pela glicólise e pela gliconeogênese. Né? Isso aqui é só uma isomerização. Eu estou transformando uma cetose numa aldose. Estou transformando frutose em glicose. 6-fosfato. Frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato. Mas o meu objetivo é gerar glicose livre, né? Então, a via tem que prosseguir. Então, novamente, as células se deparam com outro problema, porque lá na glicólise, de glicose para glicose 6-fosfato, a reação é irreversível. Né? Vocês já viram que pode ser catalisada no músculo pela hexoquinase, no fígado pela glicoquinase. Aqui não, elas não reconhecem como substrato a glicose 6-fosfato. Então, a enzima que vai atuar aqui é a glicose 6-fosfatase. Ela vai catalisar uma reação de hidrólise, está vendo aqui a água. Vai ser adicionado água para tirar esse fosfato, bem aqui, quebrar essa ligação, liberar esse fosfato. Eu não quero mais glicose 6-fosfato, agora eu quero glicose. Aqui é a glicose. Então, esse é o processo, é um processo anabólico, né, da formação da glicose. Então, vocês viram que existem uns tecidos que têm preferência por esse combustível. Então, ela tem que estar sempre presente. Só que, como eu já antecipei, existem alguns tecidos que não têm capacidade de sintetizar glicose. Por quê? Porque eles não têm essa enzima aqui, eles são desprovidos dessa enzima bem aqui. Glicose 6-fosfatase. Né? Glicose 6-fosfatase. Não existe isso aqui, por exemplo, músculo e cérebro. E aí, como é que eles vão fazer? A glicose vai chegar lá pela corrente sanguínea enviada pelo fígado. E nós estamos dizendo que isso aqui ocorre no fígado, preferencialmente no rim. Né? Então, através da corrente sanguínea, vai chegar isso aqui para ele lá, porque eles não têm condição. Tanto que nós vamos mostrar que existe um outro ciclo, né, que vai mandar para reciclar o lactato, para mandar a glicose lá para o músculo. Então, isso aqui é que nós chamamos, pessoal, de gliconeogênese ou neoglicogênese. Então, vocês estão vendo que realmente, olha como é dispendiosa. 2 ATPs, 2 GTPs, 4, porque a quantidade de energia que tem aqui, 7.500 calorias, é a mesma coisa daqui, ó. 2 ATPs, 2 GTPs, mais 2 ATPs. 2, 4, 6. Muita coisa. Para formar uma única, isso aqui é só uma glicose. Só uma molécula de glicose. Certo? Lembrando que a piruvato carboxilase é uma das enzimas reguladoras, né? Só temos 2 enzimas reguladoras, a piruvato carboxilase e a frutose 1,6-bifosfatase. Dúvidas? Estão dormindo? Professora, Oi. a glicose 6-fosfatase, ela é específica também desse ciclo? Não, ela não é reguladora, ela é específica, ela só atua na gliconeogênese. Lá aqui não tem glicose 6-fosfatase. Lá no sentido contrário,
ou é hexoquinase ou é glicoquinase. Mas ela não é uma enzima reguladora. Reguladora é essa daqui, a piruvato carboxilase e frutose 1,6 bifosfatase. Certo? Então, aqui é um resumo do que foi dito aí para vocês. Então, inicialmente, o objetivo aqui que eu queria mostrar para vocês na gliconeogênese é que o piruvato é um precursor da glicose, mas para isso ele precisa ser transformado primeiramente em fosfenolpiruvato, e como nós vimos a formação dele lá na glicólise, a reação que gera piruvato é irreversível, né? A reação direta, não existe essa reação, piruvato, fosfenolpiruvato, porque é irreversível. Ela é contornada por 2 passos enzimáticos. Nós mostramos, acabamos de mostrar para vocês, né? Que são esses 2 passos aqui, ó. Primeiramente, o piruvato vai ser carboxilado para gerar oxalacetato, para, num segundo momento, esse oxalacetato ser descarboxilado e gerar fosfenolpiruvato. É assim que acontece. Né? Aqui eu já estou dizendo a mesma coisa, forma-se fosfenolpiruvato a partir do piruvato com oxalacetato. E vocês já conhecem que o oxalacetato é o intermediário do ciclo, que é a porta de entrada de alguns aminoácidos glicogênicos. Então, isso aí foi aquela primeira reação irreversível, nós contornamos através dessas reações aqui, para poder levar à formação de glicose a partir de piruvato. Lembrando que essa enzima aqui, né? Lembrando que essa enzima aqui, ó, ela é catalisada por essa enzima aqui, a primeira reação, que é uma enzima reguladora. Essa daqui é fosfenolpiruvato carboxiquinase, mas ela não é reguladora. Bom, o outro passo que nós mostramos, que precisava ser diferente da glicólise, porque a reação também é irreversível, é a formação de frutose 6-fosfato, a partir de frutose 1,6-bifosfato. Então, essa reação daqui para cá, ó, frutose 1-fosfato, a frutose 6-fosfato, ela é irreversível, não? De frutose 6-fosfato para frutose 1,6, ela é irreversível. Então, na gliconeogênese, tem que achar uma maneira de transformar a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Então, é um ponto também de regulação importante, e que para que eu transforme frutose 1,6-bifosfato em frutose, que é o que nós estamos querendo hoje, é através de uma reação de hidrólise, catalisado por essa enzima aqui, frutose 1,6-bifosfatase. Então, olha o que foi que aconteceu. Então, eu pego o frutose 1,6-bifosfato, adiciono água, a água quebra essa ligação onde tem no carbono 1, onde está o fosfato do carbono 1, libera o fosfato que estava no carbono 1 e deixa o frutose 6-fosfato. É o que a gente precisa. A outra reação que precisa ser revertida é a formação de glicose a partir de glicose 6-fosfato. Né, que é a última reação da via, que é catalisada pela glicose 6-fosfatase. Que também é um importante ponto de... Ela não é uma enzima reguladora, mas ela é importante. E lembrar que o músculo e o cérebro, eles não têm isso aqui, eles não formam, não sintetizam, eles não possuem essa enzima, eles não sintetizam glicose, porque eles não possuem essa enzima aqui chamada glicose 6-fosfatase. Então, eles têm que receber. Então, o fígado, como é muito bonzinho, ele é um órgão considerado altruísta, ele não é egoísta, então, o que ele tem, ele divide com os demais tecidos. Então, a formação de glicose é a partir de glicose 6-fosfato. Em muitos tecidos, a gliconeogênese para na glicose 6-fosfato. Somente nos tecidos importantes para a homeostase da glicose, fígado e rim, intestino, existe a glicose 6-fosfatase no retículo endoplasmático.
no lúmen do retículo. Certo? Então, aqui vocês estão vendo a membrana, né? Nós estamos aqui, olha, aqui na célula, nós estamos aqui com a glicose 6-fosfato. Eu quero transformar essa glicose 6-fosfato em glicose. Para isso, há necessidade da ação dessa enzima aqui, chamada glicose 6-fosfatase, que vai catalisar essa reação de hidrólise para a retirada desse fosfato, para haver liberação de fosfato e glicose. Aí, aqui está no lúmen, ela passa aqui para o citoplasma. A glicose, porque eu quero a glicose aqui. Então, está dizendo aqui, cérebro e músculo não possuem glicose 6-fosfatase, consequentemente, não liberam glicose. Bom, aqui vocês estão vendo aqui, podem observar aqui nesse esquema aqui, pessoal. Aqui eu estou mostrando a formação eu quero, nós estamos estudando gliconeogênese, consequentemente o meu objetivo é sintetizar a glicose. Mas vocês viram que inicialmente eu tenho que obter o fosfenolpiruvato. Aí eu já mostrei para vocês como é que através do piruvato nós obtivemos o fosfenolpiruvato. Certo? Lembrando que a lógica dessas reações aqui que acontece na mitocôndria é exatamente transferir esse NADH mais H+, para o citoplasma. Por quê? Porque ele é deficiente, ele tem uma concentração inferior dessa coenzima reduzida, né? Da relação NADH, H+, mais NAD+. Certo? Aí, vocês já viram como foi que ele foi parar aqui, no citoplasma. Quando o meu substrato é o lactato, olha, o caminho é mais curto. Veja por quê. Vocês que estão aí já com a glicólise na cabeça, vocês sabem que essa reação lá na glicólise, ó, de piruvato a lactato, essa reação é reversível ou irreversível? Dormiram? É reversível. É reversível. Então, aqui não tem problema. Olha, aqui tá no citoplasma, o lactato pode muito bem ser oxidado, né? Quando ele é oxidado para se transformar em piruvato, ele gera isso aqui, ó. Ele deixa no citoplasma esse NADH mais H+, que é crítico, a concentração dele é crítica no citoplasma. Então, aqui ele já gera mais isso aqui, que é para reduzir aquele 1,3-bifosfoglicerato, mais na frente, né? Então, pronto. Então, eu já deixei aqui, não precisa acontecer isso aqui para levar para o citoplasma. Já fica aqui. Então, aí não tem problema, o piruvato entra, se transforma em oxalacetato, aí o oxalacetato se descarboxila e forma fosfenolpiruvato. Já aqui dentro da mitocôndria, olha como é diferente. Aqui o fosfenolpiruvato foi formado só no citoplasma. Aqui ele já é formado, basta ele sair, né, para que a reação possa prosseguir, o processo possa prosseguir. Então é mais curto. Então é isso que eu estou dizendo aqui com o piruvato carboxilase, vocês já sabem que é essa enzima aqui, e é uma enzima reguladora, ela é mitocondrial, porque essa reação ela atua justamente dentro da mitocôndria. Ela é, como é que se diz? Ela é ativada alostericamente pelo acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A é um modulador positivo da piruvato carboxilase. Então, quanto mais acetil tiver no meio, mais essa enzima aqui está ativada. Ela sinaliza o uso de ácidos graxos como combustível. O piruvato precisa entrar na mitocôndria, ó, os dois casos, precisa entrar na mitocôndria. O oxalacetato precisa sair da mitocôndria na forma de malato, ele não sai na forma de oxalacetato, ele sai na forma de malato.
através do que eles chamam lançadeira do malato, que é aquele eu falei para vocês, que tem aqui na membrana, a mitocôndria, ele tem um transportador, malato alfa-cetoglutarato, que eles chamam de lançadeira do malato. Vou botar ele aqui fora. Certo? E essa via alternativa, que é formada, olha, fosfenilpiruvato é formado dentro da mitocôndria. Depende da disponibilidade de elétrons no citoplasma, ó. Aqui, da redução do lactato para piruvato. É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, olha, a gliconeogênese, insistindo, não é a simples reversão da glicólise. Vocês acabaram de ver isso. Existem muitas reações, todas essas aqui que eu coloquei nessa letra preta, elas são comuns, mas essas que estão em vermelho, elas são específicas. Né? Então, as 3 etapas da glicólise, muito exergônicas, precisam ser contornadas. Olha, aquela primeira, o delta-G, que é o exergônico, menos 16,7. Frutose 6-fosfato, a frutose, olha como ela também é exergônica, menos 14,2. De fosfenolpiruvato a piruvato, menos 31,4. Então, elas precisam ser contornadas. E vocês viram como é feito esse contorno aí para reverter essa situação. Que é a mesma coisa. Aqui é aquele mesmo, eu esqueci, botei aqui 2 vezes, mostrando a mesma coisa, como é com relação ao piruvato, né? Que o fosfenolpiruvato, ele vai ser formado aqui no citoplasma. Quando ele parte de lactato, ele é formado logo na mitocôndria. Aí é que ele vai para o citoplasma. Aqui os aminoácidos glicogênicos, insistindo que os aminoácidos glicogênicos são aqueles aminoácidos capazes de gerar intermediários do ciclo. Ó, o succinicoenzima é um intermediário do ciclo. Fumarato também, oxalacetato, alfa-cetoglutarato. Porque vocês sabem que todos os intermediários do ciclo, no final, o que é que eles vão gerar? Eles vão gerar oxalacetato. E a gente precisa lá na gliconeogênese, né? E oxalacetato para obter fosfenolpiruvato. Piruvato também, se gerar piruvato, o piruvato é um precursor da glicose, então, todos os aminoácidos que forem capazes de formar piruvato, eles são chamados de glicogênicos. Para vocês saberem, assim, já que nós ainda não estudamos metabolismo dos aminoácidos, nós só temos 2 aminoácidos glicogênicos. Anotem aí. Totalmente glicogênicos. É a leucina e a lisina. Então, esses 2 aminoácidos aí, pessoal, eles não geram glicose. Porque eles, na degradação deles, eles vão gerar acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A é o precursor dos corpos cetônicos. Então, ele vai gerar aminoácidos cetogênicos. Então, sabendo, professor, como é que eu vou decorar esses aminoácidos aqui para me saber se é glicogênico? Eu estou dando essa dica. Professora, Diz. a senhora pode repetir aí que a senhora falou que só temos 2 aminoácidos totalmente o quê? Cetogênicos. Ah, certo. Obrigada. Então, os cetogênicos, é a Carolina que falou? Foi, professora, sou eu, Carolina. Cetogênicos, eles não geram glicose, o nome já está dizendo, eles geram corpos cetônicos. Eu não quero hoje corpos cetônicos. Eu estou precisando é de glicose. Os demais, se eu colocar algum outro nome de aminoácido, perguntando se ele gera glicose, vocês podem colocar com segurança que vai dar certo. Certo. Bom, aqui, lembrando, olha, eu acabei de dizer, olha,
qualquer intermediário do ciclo, qualquer um nome desse aqui que eu coloco para dizer que ele é um precursor da glicose, está correto, pessoal, porque eles vão se transformar em oxalacetato. E o oxalacetato, vocês já viram que faz parte da gliconeogênese, que é a formação dessa glicose. Então, a glicólise, que é um processo catabólico, e a gliconeogênese, elas são reciprocamente reguladas. Elas não estão ativas igualmente ao mesmo tempo. Não tem sentido, vocês já viram isso, porque vai produzir ciclos fúteis, né? Que são aqueles ciclos que a energia vai ser dissipada na forma de calor. Vocês sabem que calor, as nossas células não utilizam como fonte de energia. Então, aqui nós temos a representação aqui de um lado, nós estamos representando a glicólise, e aqui a gliconeogênese. Sabem que essa enzima fosfofrutoquinase 1, lembrar de botar sempre um aqui, né? Ela é a reguladora da glicólise, e a sua correspondente lá na gliconeogênese é a frutose 1,6-bifosfatase. Então, o que é modulador positivo para fosfofrutoquinase 1 é modulador negativo para frutose 1,6-bifosfatase. Então, nós vimos na glicólise que a frutose 2,6-bifosfato é um modulador positivo da glicólise. Se ela é positiva da glicólise, ela é negativa da gliconeogênese. Foi dito também que o AMP, o ADP, eles também são moduladores positivos da glicólise, ou dessa enzima aqui, da fosfofrutoquinase 1, da glicólise. Aqui, ó, o AMP e o ADP também, que é o contrário, são moduladores negativos. Então, o que for modulador positivo aqui, é modulador negativo aqui. Certo? A mesma coisa nós podemos fazer a comparação aqui com essa transformação do fosfenolpiruvato, ou de piruvato a fosfenolpiruvato, né? A glicólise é a piruvato quinase, certo? E aqui é a piruvato carboxilase, a enzima reguladora. Se aqui o ADP é um modulador negativo dela, aqui ele vai ser um modulador positivo. A acetilcoenzima A é um modulador positivo da piruvato carboxilase. A acetilcoenzima A não foi colocada aqui, ela é um modulador negativo dessa enzima. Para poder haver, né? Uma tem que predominar. Então, em condições normais, uma via está relativamente inativa, enquanto a outra via está ativa. Se ambas as vias estiverem ativas, né, aí o que vai haver? Haver consumo de 4 ATPs por ciclo de reação. Ambas as vias são exergônicas. Se a carga energética é baixa, quem é que está predominando aí? A glicólise. Porque a glicólise não é a quebra da glicólise, né? Se a carga energética está baixa, tem que haver glicólise para produzir essa energia. Se ela está alta, é a gliconeogênese. Certo? Então, depende da presença de glicose, dessa relação ATP-AMP e blocos de construção, que são compostos que participam da formação dessa glicose. Bom, destinos alternativos do piruvato. Aqui é outra regulação, certo? Como eu estava falando ali, o acetilcoenzima A é um modulador positivo da piruvato carboxilase, que é uma das enzimas reguladoras da gliconeogênese. E esse mesmo acetilcoenzima A é um modulador negativo do complexo piruvato deshidrogenase, que é aquele que acontece, ó, fora do ciclo, ó, piruvato, sendo descarboxilado, formando acetil. Então, dependendo da concentração de acetilcoenzima A, esse piruvato vai tomar uma via metabólica. Ou ele vai ser utilizado para produzir energia, ou ele vai ser utilizado para gerar glicose. Então,
dependendo, por exemplo, eu tenho uma grande concentração de acetilcoenzima A, qual é a via que vai estar estimulada? É a glicólise ou é a gliconeogênese? Gliconeogênese. Gliconeogênese. Então, é assim que funciona. Não existe uma pessoa lá, juntamente com as células, para dizer, olha, piruvato vá formar glicose, porque tem muito, como é que se diz, as células já estão, como é que se diz, satisfeitas com a quantidade de energia, os intermediários dos ciclos estão dentro dos níveis de normalidade, a quantidade de acetil também, se eu tenho acetil, eu vou gerar energia, né? Então, o destino aí é a gliconeogênese. Bom, continuando, então vocês viram aí que a gente pode, essa via, ela é regulada alostericamente, vocês viram aí, porque são compostos que têm efeitos positivos ou negativos sobre as enzimas reguladoras, mas elas também podem ser reguladas, ela pode ser regulada hormonalmente, elas podem ser reguladas hormonalmente. Então, vamos lá aqui, ó. Então, vou falar agora dessa que vocês conhecem de nome, porque desde a glicólise eu disse para vocês, olha, a frutose 2,6-bifosfato, ela é um modulador positivo da fosfofrutoquinase 1. Vocês estão vendo? É frutose 2,6. Isso aqui não é intermediário da glicólise. Esse modulador aqui, frutose... 2 minutinhos aí, pessoal. Bom dia, Estácio. Bom dia. 10 horas, né? Ah, não, 9 não dá, não. Eu marquei, não foi 10, não, mulher. Eu tô dando aula, ó. Não pode ser 10, não? Tá, mas a gente... Eu acho que dá tempo. Pois tá. Beijo. Tchau. Desculpa aí, pessoal, eu esqueci de desligar aqui. Tudo bem, professora. Compromisso que eu tinha, ó, pensando que era 10 horas, 9. Não tem nada, não. Bora lá. Então, ó, frutose 2,6-bifosfato. Então, isso aqui é um modulador. Ele é um modulador positivo da fosfofrutoquinase 1 e é um modulador negativo da frutose 1,6-bifosfatase, que é a enzima reguladora da gliconeogênese. Então, esse modulador, a concentração dele vai depender da necessidade. Ele é formado e ele é destruído. Por exemplo, como é que vai ser gerada essa frutose 2,6-bifosfato? Através da frutose 6-fosfato. Olha por que eu peço para vocês colocarem lá na glicose fosfofrutoquinase 1. Porque a fosfofrutoquinase 2, ela faz outra coisa. Olha, a função dela é fosforilar frutose 6-fosfato. No carbono 2. Então, a necessidade, porque ele é um mediador, vocês vão já ver, que essa frutose 2,6-bifosfato, ela está relacionada também com o nível de glucagon. Certo? Então, essa frutose 6-fosfato, ela, sob a ação dessa enzima aqui, ela é produzida sob a ação da fosfofrutoquinase 2. Então, o que é que essa enzima vai fazer? Vai transferir um fosfato do ATP para essa frutose 6-fosfato e ela vai se transformar em frutose 2,6-bifosfato. Quando não há necessidade disso aqui, ela vai ser destruída, ela vai ser eliminada. E ela vai ser eliminada por essa outra enzima aqui, frutose 2,6-bifosfatase. Então, ela é formada, fosfofrutoquinase 2, ela é destruída pela frutose 2,6-bifosfatase. Então, pode ser na cabeça. Então, estou explicando, através dessa formação dessa frutose 2,6-bifosfato, eu quero explicar a regulação hormonal, porque eu disse que ela pode ser regulada
alostericamente, elas podem ser reguladas alostericamente, através daqueles moduladores, mas elas podem ser reguladas, elas quem? Glicólise e gliconeogênese. Tem um controle hormonal. Então, veja o seguinte aqui, olha, que eu acabei de dizer para vocês, que quando eu tenho uma concentração aumentada de frutose 2,6-bifosfato, olha quem é que está estimulado. Estimula a glicólise e inibe a gliconeogênese. Por quê? Porque a frutose 2,6-bifosfato é um estimulador da fosfofrutoquinase 1. E essa daqui é um inibidor da frutose 1,6-bifosfatase. Então, uma está estimulada, que é a glicólise, e a outra está inibida. Então, vejam aqui, esse nível aqui reflete também a liberação desse glucagon. Qual é a condição para que o glucagon seja liberado pelo pâncreas? Baixa taxa de glicose. Baixa taxa de glicose, né? Então, isso aí está dizendo que esse nível de 2,6-bifosfato, frutose 2,6-bifosfato é elevada, né? Porque está estimulando glicólise. Então, o que é que vai fazer a liberação desse glucagon? O glucagon vai ser liberado, vai ativar uma enzima da membrana, que vocês também já sabem, chamada adenilciclase, que vai fazer o quê? Vai converter ATP em AMP cíclico. Para quê? Para ativar uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Deu para entender isso aí? Eu não entendi, não, professora. Baixa concentração de glicose. O que é que acontece? Estimula o glucagon. Quer dizer, estimula a ação do glucagon. Ele vai ser liberado, né? Estimula a liberação do glucagon. Quando o glucagon é liberado, existe já foi mostrado isso até em glicogenólise para vocês. Existe na membrana uma enzima chamada adenilciclase, que transforma ATP em AMP cíclico. Eu preciso desse AMP cíclico para ativar essa outra proteína quinase aqui. Para quê? Para fosforilar essa proteína aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Isso aqui, vocês estão vendo nessas duas partes aqui, é uma coisa só. Isso aqui é uma proteína só. Essa aqui representa uma proteína única, uma enzima única, só que ela tem duas atividades. Ela tem uma atividade de fosfofrutoquinase 2 e de frutose 2,6-bifosfatase. Com uma diferença, quando ela se encontra desfosforilada, quando essa proteína total, que isso aqui está numa única cadeia polipeptídica da enzima, tá? Isso aqui. Tem essas duas atividades. Quando essa porção aqui, ela está desfosforilada, tu não está vendo fósforo aqui. O que é que ela é capaz? Ela é capaz de ativar essa enzima fosfofrutoquinase 2. A fosfofrutoquinase 2 está ativa. E o que é que faz a fosfofrutoquinase 2? Fosforila a frutose 6-fosfato. Aí, para quê? Formar frutose 2,6-bifosfato. Para formar frutose 2,6-bifosfato. Olha, para formar isso aqui. Então, se ela está ativa, consequentemente, eu tenho muito isso aqui. Se eu tenho muito frutose 2,6-bifosfato, qual das vias está estimulada?
Se eu tenho muita frutose e 2,6-bifosfato, qual é a via que está estimulando? A glicólise. A glicose. Por quê? É porque está escrito aqui? Por que ela está estimulada? Adriano, Só não estou lembrando agora mesmo. não é lembrar, é pensar. Não, faz mesmo sentido. Estou tentando pensar aqui direito. Qual a relação da frutose 2,6-bifosfato com a glicólise? A frutose, eu disse para vocês, a frutose 2,6-bifosfato, pessoal, é um modulador positivo da fosfofrutoquinase 1. Se ela é um modulador positivo, ela estimula a glicólise. Certo? Então, estando desfosforilada, a via que vai estar ativada é a glicólise. Por isso. No momento em que houver necessidade de síntese de glicose, aí é que esse hormônio vai entrar aqui em ação, para poder ativar essa proteína quinase, dependente de AMP cíclico, como essa proteína quinase vai transferir fosfato do ATP para essa proteína aqui. Para essa proteína aqui, ó. Aí ela não vai, ela agora vai ser fosforilada. Vou colocar fosfato aqui, ó. Aí aqui já se inverte. Quando ela se encontra fosforilada, olha quem é que está inativa. É a fosfofrutoquinase 2. Consequentemente, qual é a via que está inibida? A glicólise. A glicólise, tá bem aqui. Se ela está inativa, isso aqui, o que é que a gente... O que é que fica entendido? Que não está havendo formação de frutose 2,6-bifosfato. Porque é essa enzima que gera isso aqui. Se ela se encontra inativa, a concentração cai. Aí vai ser estimulada a gliconeogênese. Porque essa enzima aqui, a forma ativa dela é a fosforilada. Entendido? Ou não? Isso aqui tem bem explicadinho, eu pedi até para a Josiele, né? Para a Josiele tornar a explicar a vocês, mas tem no Lenig, essa figurinha minha. Esses 2 slides aqui, eu tirei, olha, esse e esse. Eu tirei do Lenig, e lá tem a explicação perfeita. Dá para vocês entenderem. Não é grande o que tem a explicação lá, tem a figura, tem uma legenda. Qualquer coisa eu estou aqui também. E tem a Josiele que eu pedi para explicar para vocês, novamente. Entendido? Posso passar ou não? Pode, professor. Ninguém pode passar. Bom. Glicólise, estamos falando da regulação da glicólise e gliconeogênese. Ó, glicólise, metabolismo anaeróbico, glicólise. O músculo e as hemácias produzem lactato, né? Já sabem que eles gostam muito de glicose. O lactato no fígado, já sabe que através da gliconeogênese produz glicose. Que a alanina é um aminoácido e é um dos precursores no fígado de glicose, ó, através da gliconeogênese. E também é regulada por esse ciclo aqui chamado ciclo de Cori. O que é que faz esse ciclo de Cori? Ele mantém a reciclagem de glicose a partir de lactato. Ele é que vai reciclar esse lactato que vocês estão vendo aqui. Olha, aqui eu tenho um músculo, estou representando aqui um músculo, onde ocorre a glicólise.
e aqui o fígado, onde ocorre a gliconeogênese. Então, vocês já sabem, já viram, já mostramos como é que a glicose é oxidada, né, lá no músculo, que tem como produto final lactato, que esse lactato, ele não está acumulado, ele não vai ficar acumulado, porque ele vai ser reciclado, ou seja, ele vai ser transformado novamente em glicose. Então, ele vai passar para a corrente sanguínea, o lactato, aqui é a corrente sanguínea, vai ser captado pelo fígado, está aqui o lactato, que estava aqui no músculo, é esse mesmo aqui que está no fígado. Quando chega aqui, o que é que vai haver? Vai haver a transformação desse lactato em glicose. Para quê? Para que essa glicose, através da circulação, ela possa voltar novamente para o músculo, porque nós sabemos que o músculo, acabamos de aprender que o músculo, ele é desprovido de glicose 6-fosfatase, então ele não vai gerar glicose. Né? Então ele precisa receber essa glicose de alguma fonte. E essa fonte vem do fígado, através da corrente sanguínea. Então aqui numa atividade física, nós consumimos a glicose e no estado de repouso nós recuperamos essa glicose. Ela é reciclada. Isso é que eu chamo ciclo de Cori. A mesma representação de uma outra maneira, aqui eu mostrando aqui o músculo, onde ocorre a glicólise, ou seja, a degradação da glicose em lactato em condições anaeróbicas, né? Esse lactato, ele vai ser reciclado, aqui, ó, ele vai passar para a corrente sanguínea, tá aqui o sangue, vai ser captado pelo fígado, tá aqui o fígado, né? Vai ser captado pelo fígado. E no fígado, como nós já mostramos a vocês como é que acontece, o lactato vai ser transformado em glicose através da gliconeogênese. Aí o que é que vai acontecer? O fígado, como é muito bonzinho, ele vai mandar de volta para o músculo para repor aquela glicose. Tá aqui, porque ele já sabe que o músculo, ele é deficiente, ele é isento, ele não tem, né, desprovido de glicose 6-fosfatase, que é a enzima que vai gerar a glicose. Deu para entender ou não? Então, essas duas vias aqui vocês já conhecem, e essa via você já conhece, já havíamos estudado há algum tempo, hoje nós estudamos essa via aqui. Olha a relação entre elas, mostramos a regulação entre elas, mostramos o objetivo dela, né? Que o objetivo da gliconeogênese, o objetivo é produzir glicose. Né? E a da glicólise é produzir energia na forma de ATP. Duas coisas diferentes. Aí, como eu já tinha dito aqui para vocês, não sei se vocês já perceberam, mas o fígado é o cara. Por quê? Porque ele é um órgão altruísta. Ele não se incomoda de gerar o combustível e mandar para outros tecidos. Certo? Através da corrente sanguínea. Então, nós vimos aí como é que se diz? A gliconeogênese. Então, fica mais fácil vocês já estudarem a glicólise, eu acredito que sim, porque senão, não sei como é que vai dar tempo daqui para lá. Vocês agora estudarem a gliconeogênese, né? Porque vocês vão estudar, claro, vocês me ouviram, vocês vão ler o livro, e aí é que vocês vão poder realmente aprender o conteúdo. Aqui é uma ajuda, mas alguma pergunta, pessoal? Não, professora. Bom, então, nós encerramos aí os conteúdos da nossa prova. Nossa prova será na terça-feira, dia 5/10, às 9 horas. Depois eu mando para a Manuela as salas, que ainda vão me dizer quais são as salas.
E eu aconselharia a vocês, se é que conselho serve para alguma coisa, que quando for no domingo, não precisa varar a madrugada. Ah, professora, mas não deu. Não compensa. Não compensa, vocês vão chegar lá muito estressados, confusos, né? Muita coisa, eu reconheço que é muita coisa. Então, dá um time no domingo, na madrugada, dorme, para ficar tranquilo, mesmo que queira acordar assim um pouco mais cedo, só para dar uma. Porque a gente sempre fica naquela de querer dar uma olhadinha, mas passar a noite, passou o domingo todinho estudando, e passar a madrugada não compensa. O crime não compensa. Então, se vocês pensarem direitinho, né, aí fica a critério de cada um. Não, mas para mim não tem problema não, eu fico numa boa. Então, aí é com vocês. E qualquer coisa, eu estou aqui para, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, a Josiele, as meninas estão aí, apostos. E é isso, vamos fazer a prova com tranquilidade e ler as questões, por favor, que tem gente que perde alguma coisa nas questões porque não leu a questão. Leiam a questão completa. Não é só começou, ela quer isso. Não. Leiam a questão completa para saber o que é que eu estou realmente pedindo. Posso estar pedindo uma coisa, duas, três, não sei. Né? Aí, vamos, porque agora essa nota, ela vai decidir qual é a nota da AV1. Aquela, AP1, tudo bem, já foi. Mas a AP2, agora eu vou fazer a média aritmética entre a AP2 e a AP1 para dar a primeira nota de vocês, que agora é que vai para o sistema, que é a AV1. Então, vamos, como é que se diz? Já estamos numa situação, né, a gente está nessa pandemia, o clima já não é essas coisas todas, não é o ideal. Então, vamos fazer por onde? Vamos fazer a nossa parte? Que no final dá certo. Tá certo, professora. Muito obrigada. Obrigado. Então, vamos. E se cuidar, né? Se cuidar, como é que se cuidar? Manter todos esses protocolos, se alimentar, não tenho tempo não de comer, vou nada. Vai tomar banho, leva o livro, fica tomando banho. A minha filha era assim no vestibular. Tomando banho e o livro bem aqui, na pia, ela olhando. Não é? Então, não, vamos com calma, vocês já têm um pouquinho mais de maturidade. Então, vamos se cuidar, porque a coisa não está boa não, né? Então, a gente tem que se cuidar. Em todos os pontos. Alimentação, atividade física, mesmo que não dê para você ir para academia, nem não, faz alguma coisa, dá uma caminhadinha aí, alguma coisa. Alguma coisa para vocês. Porque, olha, no dia que eu dou aula aqui, ontem eu passei o dia sentada aqui nesse negócio aqui. Até eu tive um treinamento até 7 horas da noite. É pior do que se eu tivesse presencial 1000 vezes. 1000 vezes. Estava acabada. É cansativo mesmo, professora. Tô doida. Prefiro 1000 vezes presencial. Certo? Mas vai dar certo. Com fé em Deus, vai dar certo. Se cuidem, eu tô aqui para qualquer coisa, tá? Obrigada. Peraí, deixa eu baixar aqui a frequência. Obrigado. Olha lá. Não tô vendo essa bicha baixar. Pronto, baixei aqui. Tá tudo de bom, viu? Tchau, Pra professora. senhora Tudo, também. mas não precisa